Olá, atendi recentemente uma paciente com sintomas físicos de insônia, sintomas físicos de ansiedade e também depressão. Quando a gente está falando de questões que o nosso corpo sente, né, a fisiologia do nosso corpo está sentindo, muitas vezes são questões que já são muito antigas. E muitas vezes a gente não olha para aquilo, a gente começa a colocar outras coisas e a gente muitas vezes se perde, se entretém aí nesse meio do caminho. E um indício físico, né, de você não estar conseguindo de fato pegar no sono, ou você está acordando e continua cansada, mesmo você dormindo as horas suficientes, ali 8 horas, enfim, é um indício importante para você analisar o que teu corpo está pedindo. Que a gente não é máquina, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, no bom sentido, mas ele tem que ter reparo, tem que ter momentos de pausa. E não só o corpo, mas a nossa mente, né? As formas de cansaço, elas são gigantescas, porque no final das contas o tempo todo a gente está absorvendo informações, o tempo todo a gente está vendo coisas acontecendo, e a gente também tem a nossa parte emotiva, né? A parte energética, a gente sente as coisas acontecendo. Então, no final das contas, muitas vezes, quando você está muito cansado, pode ser questões de estresse, mas também pode ter alguma ligação com essa possível conexão que você pode sentir, né? Algo que possa ter acontecido e aí você não consegue tirar isso da cabeça. Então, muitas das vezes, dentro de processo terapêutico, eu chego em memórias que podem ser agora recentes, mas podem ser memórias muito lá de trás e que trazem essa leveza, porque o nosso corpo ele vai guardar tudo que a gente vive, né? Tudo que eu passo durante a minha vida, isso fica registrado no meu DNA. E quando eu tô com esses registros nebulosos, quando eu tô com esses registros de certa forma não fluidos dentro do meu metabolismo, dentro do meu ser, eu acabo estressando a minha máquina, né? Eu acabo estressando o meu corpo. O meu corpo, na tentativa de liberar tudo isso que ele está sentindo, ele vai me trazer sintomas. Cada pessoa acaba, muitas vezes, levando esse sintoma para algo que tem muito a ver com o processo de cura dela, né? Não à toa a gente tem as questões do corpo em locais específicos, né? Falando de coisas um pouquinho mais profundas aqui, não à toa existe o câncer num local específico, na mama, no cérebro ou, né, em qualquer outra parte do seu corpo. Existe um porquê daquilo, né? Esse órgão, ele tem ali uma questão muito relacionada ao processo que você muitas vezes não por falta de... não por uma ignorância por falta de informação, né? Eu acho que assim fica mais fácil da gente conseguir conduzir. Quando eu não sei, eu não consigo, na verdade, fazer uma mudança estrutural com relação àquilo. E muitas vezes eu estou sobrevivendo na minha vida, né? Muitas vezes eu não estou olhando para aquela questão porque não dá tempo, não dá conta, não tem como. Existem outras demandas, na verdade, que são muito mais urgentes, existem outras demandas que são muito mais importantes e eu, na verdade, não consigo me colocar como centro. Toda vez que eu me tiro do centro, na realidade, eu estou perdendo a oportunidade de acessar essa questão da cura, de acessar esse processo. Só que o campo mental, né, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende, facilita, mas muitas vezes ele acaba interferindo, porque a gente obstrui o sentir, que é através do sentir que de fato a gente consegue resolver as questões. Toda vez que chega um paciente que me pede garantia de processo, né? Vai dar certo essa sessão? Eu gosto muito de relembrar ele do seguinte, né? Tudo é 50-50. Isso é para tudo na nossa vida, né? Num relacionamento, numa questão familiar. Normalmente, quando o paciente está em busca da cura, a cura está em busca desse paciente também. A gente precisa só fazer alguns links ali para que isso de fato aconteça. Mas é necessário a gente confiar no processo e soltar o processo. Essa parte do soltar, ela é muito complexa para muitas pessoas, porque a gente não confia naquilo que a gente não tem certeza.
Mas é aí que tá a graça da vida. Mas se a gente soubesse de tudo, nos mínimos detalhes, as coisas seriam muito chatas. Então, no final das contas, todas as vezes que a gente se permite, todas as vezes que a gente permite que as coisas fluam da melhor forma possível, muitas vezes a gente é surpreendido positivamente. É claro que não é só viver de coisas fluidas, não é isso. A gente precisa sim, né? A gente tem que ter essa energia de troca, a gente tem que ter a parte mais racional. Mas é importante a gente relembrar que nós somos emocional, né? A nossa maior parte, ela acaba sendo ligada mesmo por esse processo que não é tão compreensível, é um processo um pouco mais do sentir. Quanto mais a gente se afasta da natureza, quanto mais a gente se afasta daquilo que foi de criação divina, quanto menos tempo eu tenho para identificar o que eu estou sentindo, para deixar o silêncio reverberar, mais doente eu me torno, mais estressado eu me torno. A natureza é sábia, mas muitas vezes ela fica obstruída por falta de entendimento. E aí é necessário o outro, para que eu consiga compreender isso que eu estou vivendo, para que o outro consiga me direcionar de uma forma que eu não consigo ver. Muitas vezes o outro na nossa vida, tenho pessoas que falam para mim, poxa, é tão bom quando eu tô sozinha, é tão bom quando eu consigo viver a minha vida numa boa, e aí começam a aparecer problemas quando surgem pessoas, né? A gente tem esse perfil de pessoa porque o outro é espelho, então ele vai trazer sim para você informações que você precisa olhar, que você precisa trabalhar, como também a gente vai ter pessoas que muitas vezes não gostam de ficar sozinha, que tem dificuldade de ficar sozinha. Essa pessoa muitas vezes carrega com ela uma carência, né? Que ela precisa do outro ali suportando. E quem não gosta, né? Todos nós gostamos, nós não fomos feitos para viver sozinho, mas a gente não pode depender do outro para ser feliz, né? Então, quando a gente pensa num processo onde a gente está tendo relações com as pessoas, isso precisa ser harmônico, precisa ser bacana, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que entender o nosso local, né? A nossa forma de troca, e no final das contas, muitas vezes, quando o outro aparece, isso fica meio nebuloso, né? Muitas vezes a gente se perde, a gente às vezes dá amor demais, ou às vezes dá amor de menos, se fecha, se isola, tem problemas. Então, ao mesmo tempo que isso é complexo, ao mesmo tempo que isso muitas vezes é desafiador, é aí que está a graça. Então, quando a gente consegue compreender um pouco melhor isso, deixar fluir de certa forma, eu tenho escutado pessoas aí falando muito sobre o feminino e o masculino, inclusive Dani tá aqui, né? E é muito bacana quando a gente consegue ter mais clareza disso, porque quando a gente olha lá para trás, era uma estrutura que o nosso corpo continua igual, mas a gente não faz mais as mesmas coisas como a gente fazia lá no tempo, né, no tempo das cavernas. Então, quando a gente olha para esse lado, é importante, na realidade, cada vez mais a gente entender da onde a gente veio, entender, na verdade, as nossas origens. Recentemente, eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre a minha história, trazer um pouquinho sobre a forma como a minha trajetória, né? E eu gosto muito de falar dos meus avós, eu gosto muito de falar, de mencionar a história deles, porque a gente é isso, a gente é muito profundo, a gente traz aí muitas heranças, a gente traz muitas histórias da nossa família, né? Não, eu gosto muito de também mencionar isso em sessão. Não é à toa que você tem esse tom de pele, não é à toa que você tem a cor do teu cabelo, não é à toa que você tem as emoções difíceis que você carrega. Muitas delas não são coisas que você está tendo que resolver na tua vida agora, são coisas que muitas vezes você está trazendo aí como uma oportunidade de mudança. Sempre que eu posso, eu honro muito os meus antepassados, eu penso muito que eles me deram a oportunidade de talvez desvendar, talvez conquistar sonhos que eles não puderam. Pra gente estar aqui hoje, a gente tem um pai e uma mãe, a gente teve avós, e isso tem muita força. Eu sei que tem histórias, eu tenho acessado histórias muito difíceis de pessoas que passam por processos muito desafiadores, mas quando a gente olha para o pai e para a mãe, como a energia que eles têm, né, como eles me deram a vida, só por isso devo honrá-los, né? Graças a Deus hoje a gente tem escutado muito mais isso nas redes sociais, a gente tem muito mais gente proliferando essa verdade, e isso facilita muito a nossa vida. Existem pessoas que
talvez a gente não queira, né? Um pai e uma mãe que a gente não queira ter presente na nossa vida. Porque eles nos deram a vida, a gente honra, mas a gente não quer ter contato por alguma razão, né? Existe um porquê aí e quem sou eu para julgar? A gente precisa sim seguir aquilo que o nosso coração manda. Era o que eu estava mencionando no início da live. Mas é importante a gente sentir que a gente tem essa questão. E muitas vezes a gente sentir que nós fazemos parte é o suficiente. Essa desconexão humana, ela faz a gente se sentir inadequado, ela faz a gente se isolar. E no isolamento, muitas vezes, chegam muitos problemas, né? Então, eu percebo assim que quanto mais a gente consegue ter conexão, a gente consegue entender o nosso local de fala, a gente conseguir estar perto de pessoas que a gente consegue falar aquilo que a gente quer, a gente consegue mencionar o que a gente está estudando, a gente consegue ser a gente, sabe? Esses são os melhores lugares pra gente poder estar. Por isso que tantas vezes na vida a gente muda de amigos, a gente muda de rodas, a gente muda de lugares, muda de trabalhos. Porque muitas vezes aquilo não tá mais em conexão com a gente. E muitas vezes a nossa família só é a nossa família a forma como a gente deveria estar aqui dentro dessa experiência. Mas nem sempre é na nossa família ou nos mesmos amigos que a gente vai ter a nossa história de vida. Às vezes existem ciclos que precisam ser fechados. E isso exige coragem, isso exige posicionamento. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas cada caso é um caso e só cabe à pessoa que está vivendo o processo tomar uma decisão. Então, às vezes é muito fácil a gente falar da vida do outro porque fica mais fácil, né? Eu não tenho envolvimento emocional, é só a parte racional. Mas o outro sabe a dor e a delícia de ser quem ele é. Ele sabe quais são os pontos que apertam. E muitas vezes a gente também tem que ser, né? Olhando no meu aspecto como terapeuta, muito... Eu trago a informação, mas eu sempre trago para o paciente, né? Perceba isso em você. Veja se faz sentido. Porque é muito simples a gente olhar algo de cima, mas quando você está imerso, existem muitos pormenores ali dentro. E esses pormenores trazem para você muita informação, que é isso que a gente se perde quando a gente não tem tempo para nós, quando a gente não tem tempo de silêncio, quando a gente não olha para a natureza, quando a gente não tem conexão. Então, quando a gente olha hoje, né, quando a gente olha hoje para tudo que envolve a psicologia, tudo que envolve essa coisa da conexão humana, no final das contas, é a gente voltar às nossas origens. É muitas vezes a gente voltar a conseguir compreender as coisas no detalhe, numa natureza muito mais singela. E às vezes a gente complica tanto. E o que eu percebo é muito isso. Às vezes o difícil é porque quando a gente olha para nossa família, às vezes é um desafio. E aí essa criança, né? Essa criança que não foi tão amada dentro da sua concepção, porque uma coisa é eu querer o pai perfeito e outra coisa é eu ter o pai perfeito. E essa criança, ela arrasta durante toda a vida dela esse processo, né? Então eu costumo dizer que nós somos adultos em corpo, mas a nossa mentalidade ela ainda é muito infantil para muitas coisas. Porque muitas vezes a gente repete padrões que a gente gostaria que na verdade fossem diferentes, que a gente faria diferente se a gente tivesse oportunidade. E aqui dentro do consultório eu percebo muitas pessoas passando com muitas injustiças, muitas coisas que elas olham e elas entendem que aquilo seria diferente se ela tivesse feito. Mas não cabe a gente a julgar. Porque no julgamento existe muita dor. Você pode fazer certo, você deve fazer certo. Mas você deve fazer certo sem cobrar que o outro faça, no sentido de que, às vezes, o que é certo para você nem sempre é certo para o outro. Isso é muito complexo, mas é bastante poético também. Porque, às vezes, as pessoas estão fazendo coisas que elas acreditam que são certas e estão te magoando, né? Então você tem a autonomia de você entender se aquilo é para você ou não, de você conseguir sentar e conversar com essa pessoa, explicar para ela que te machucou, ou de você se afastar. Então a gente tem o tempo todo autonomia para fazer essas mudanças e cabe a nós querer de fato fazer isso.
Então, cada pessoa é um universo muito específico e muito bonito, mas cabe a você a coragem de fato pegar as rédeas da tua vida e resolver. Eu quis vir aqui bater um papo porque tive uma sessão há pouco bem filosófica aqui com uma paciente incrível e ela me trouxe muitos insights sobre coisas que eu estava pensando há bastante tempo, e aqui é meu espaço de fala, né? Então tem bastante pessoas que me seguem aqui e é muito importante trazer esses valores, trazer essas questões importantes, porque às vezes uma coisinha que a gente fala pra gente, às vezes na correria do nosso dia, parece que é tão bobo, parece que é uma coisa tão... ai, todo mundo tá pensando, será? As pessoas pensam diferente. E às vezes você trazendo isso de alguma forma, a gente pode mudar o dia dessa pessoa. Então, é muito bacana ter essa possibilidade hoje, né, de conseguir acessar pessoas através da internet. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é muito gostoso, porque a gente acaba de fato trazendo verdades, né, trazendo coisas, questionamentos, pontos, que muitas vezes dentro da nossa roda de amigos a gente está se sentindo limitado. Então a internet possibilita que a gente tenha acesso a mentes incríveis, a pessoas que de repente podem nos ajudar, que podem nos direcionar. A gente só tem que estar aberto, né? Então existe o lado complexo, né, que tem muita questão que a gente olha e fica competindo de certa forma, palco com bastidor, mas também existe muita coisa boa. E aí sempre cabe a você a olhar com o ângulo, com a angular do positivo ou com a angular de algo que é pejorativo, que é difícil, que é ruim, né? A gente sempre vai ter esses dois lados aí para olhar e pesar. Então, um beijo para você e até a próxima.